Um dos meus maiores medos na época que eu soube que eu ia ter que fazer quimioterapia era de ficar infértil. Na época que eu tive meu diagnóstico de câncer de mama, ser mãe era um sonho muito grande pra mim, que eu acabei ressignificando. Mas naquele momento era muito importante pra mim e até pra minha adesão ao tratamento que eu pudesse ter a minha chance de ser mãe preservada. A quimioterapia ela pode ocasionar a infertilidade, apesar de não ser uma regra. Existem inúmeros casos de pacientes que, mesmo depois do tratamento hormonal, né, tendo feito quimioterapia, tendo feito uns anos de menopausa, né, de tratamento com hormonioterapia, vários pacientes conseguem engravidar naturalmente, sem processo de fertilização in vitro e tal. Mas existe o risco e eu não queria correr esse risco na época. Isso foi conversado com meu médico e nós optamos por fazer o congelamento de óvulos. Eu fiz um processo de congelamento de óvulos assim em tempo recorde, porque quando eu fui na consulta com o meu oncologista, ele falou assim: eu te dou 20 dias pra gente começar a químio. Então, em 20 dias eu tinha que colher esses óvulos. Foi o prazo máximo que ele me deu. Então, no mesmo dia eu fui ao médico especializado em fertilização in vitro e processos de congelamento de ovos. Nós conversamos e já começamos o tratamento. Eu fiquei com medo na época por se tratar de câncer de mama hormônio dependente, né? E na época eu não entendia muito bem do assunto, mas depois o meu oncologista e os médicos todos me deixaram muito seguras e me explicaram que todo o processo é feito com muita segurança, que eles não iam me expor a risco de impacto hormonal ali, tendo um câncer agressivo e hormônio dependente em atividade no meu corpo. Então eu fiz todo o tratamento com muita segurança. Eu me lembro que uma das medicações que eu tomei até um medicamento de hormonioterapia, foi o Femara, eu tomei nessa época, eu tomei Femara e fiz aplicações de injeção diariamente na barriga, que era para estimular a produção, né, dos meus ovários. Dia sim, dia não, eu fazia ultrassom transvaginal na clínica do médico, né, especializado nessa fertilização, pra gente olhar como é que tava como estavam os folículos, como é que tava o ovário e tudo mais. E aí, depois, né, de todo o período que ele me deu, de aplicar injeções na barriga diariamente, tomar esse remédio, e acompanhando dia sim, dia não, a gente avaliou, né, com ultrassom transvaginal e chegou o dia de coletar os óvulos, porque ele viu que a atividade ovariana já estava madura para isso. Então marcamos, eu fui ao consultório, todo o procedimento foi feito em consultório mesmo, não cheguei para fazer em hospital. Eu cheguei num dia, fiz a coleta e fui embora no mesmo dia. Durante o período que eu tomei injeção na barriga, eu me senti um pouco mais inchada, né? Porque é natural do processo, dá um inchaço na barriga mesmo. Até porque o ovário tá ali em uma atividade super, né? E eu cheguei no consultório num dia, fui sedada, tomei sedação, sentei numa cadeira tipo ginecológica mesmo, num mini centro cirúrgico assim. Tomei a sedação, dormi, foram aspirados 40 óvulos, sendo 35 deles maduros. Foi muito surreal, porque o médico disse que geralmente as pessoas fazem, sei lá, 3 vezes o procedimento para conseguir coletar 20 óvulos. E eu, na primeira tacada, já fui 40 com 35 maduros. Sou muito fértil, né? Não sei como eu não engravidei sem querer até hoje, ainda bem. Mas, enfim. E aí foi super tranquilo. Daí eu acordei, você fica um períodozinho em observação. E eu senti muita cólica depois. Nesse dia eu fui pra casa e eu tinha que ficar em repouso, quietinha. E eu senti muita cólica, nossa senhora. E assim, eu não tinha hábito de sentir cólica, porque nunca foi algo que fazia parte da minha realidade, assim, né? Eu nunca fui de ter cólica menstrual e tal, nunca tive muito contato com isso. E
Nossa, senti muita cólica, mas foi só isso, assim, no primeiro dia. Aí eu fiquei uns dias meio inchada, assim, na barriga e também depois passou. Então, se você tá pensando em fazer e tá com medo porque o seu câncer de repente é hormônio dependente, pode ficar tranquilo, os médicos eles sabem o que eles estão fazendo, é um procedimento seguro e até recomendado. Eu vou deixar umas matérias e um pouco mais sobre o tema aqui na na descrição desse vídeo, porque eu acho importante, interessante, até umas decisões judiciais recentes. E para vocês verem como é que tá esse cenário, né? Existem poucos lugares que eu já ouvi dizer que faz pelo SUS. Ainda não é um procedimento super coberto pelo Sistema Único de Saúde, mas aqui em São Paulo existe. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês se informarem mais a respeito de fertilização, a respeito de congelamento de óvulos. E eu acho até interessante falar isso, porque hoje em dia, mesmo para quem não teve câncer, né, as mulheres estão cada vez mais postergando, né, o sonho da maternidade, muitas vezes nem é um sonho, mas não quer abrir mão da possibilidade, e eu recomendo, assim, para se a pessoa tiver uma condição de investir nisso, eu acho interessante, uma forma de preservar a possibilidade de adiar a maternidade e de uma forma segura. Então, foi essa a minha experiência. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do meu processo de congelamento de ovos, deixa aqui nos comentários ou me procura no Instagram, a gente pode bater um papinho.